Agora, esse é o primeiro debate, o milênio. O segundo é o arrebatamento, o encontro com o Senhor nas nuvens. E essa figura aí, ela retrata um pouco o que vai ser isso, de maneira tão pequena. Essa palavra arrebatamento também não se encontra na Bíblia. O conceito dela é claro. E ela é retirada de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, os versículos 13 a 18. Nós vamos ler lá. Mas para a gente poder entender um pouquinho, só para a gente se localizar, aqui tem uma foto da cidade de Tessalônica, na Grécia, hoje. E ela foi construída por volta do ano 316, durante o Império Grego. Nós vimos a sequência, o Império Babilônico, Medo-Persa, o Império Grego. Durante o Império Grego, essa cidade foi construída. Algumas realidades sobre a cidade, dados sobre a cidade de Tessalônica na época de Cristo. Primeiro, a igreja na cidade, ela foi fundada por Paulo, Atos 17, de 1 a 14, diz que foi Paulo quem implantou a igreja. Entendem, é importante nós entendermos, a igreja não é uma estrutura física. Igrejas são todos aqueles que creem em Cristo. Então Paulo pregou a palavra lá, Deus revelou Cristo para algumas pessoas, houve conversão, salvação, e a igreja começou ali. Muito provavelmente, como a igreja tinha um início, nas casas, eles se reuniam nas casas. Então a igreja teve esse início pela pregação de Paulo em Tessalônica. A data de fundação, quando que começou? Aproximadamente no ano 50 depois de Cristo, quando Paulo pregou a palavra lá. E uma realidade que acontecia na igreja, lembra que nós falamos, das evidências da volta de Cristo é a perseguição. Desde o início, os cristãos tessalonicenses sofreram perseguição, especialmente dos judeus. Lembra dos judeus, dos judaizantes, que queriam colocar regras, perseguiam. E depois pelo Império Romano, que não poderiam aceitar um Senhor, porque César era o Senhor, e Jesus é o Senhor. Então não podia haver dois senhores. Então eles sofriam muito. Isso a gente vê que toda a história, a realidade da igreja de Cristo foi de sofrimento, foi de perseguição. E o quarto ponto, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses foi escrita provavelmente um ano mais tarde. Os números obviamente não são exatos, Paulo não escreveu lá, estou escrevendo hoje no dia tal, mês tal. Mas os estudiosos, e por pesquisas na palavra, com fontes extrabíblicas, a gente pode compreender que Paulo então escreve essa carta pouco depois de iniciar a igreja em Tessalônica. No 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículos 14 a 15, Paulo vai dizer, e está escrevendo para aqueles irmãos, olha a realidade, como Paulo atribui e fala da realidade da perseguição. Ele diz assim: porque vocês, irmãos, tornaram-se imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus que estão na Judéia. Está falando para os irmãos lá de Tessalônica, da igreja que começou. Vocês sofreram, como eles foram imitadores de Cristo, vocês sofreram da parte dos seus próprios conterrâneos as mesmas coisas que aquelas igrejas sofreram da parte dos judeus, que mataram o Senhor Jesus e os profetas e também nos perseguiram. Eles desagradam a Deus e são hostis a todos. Isso mostra então que eles estavam passando por grande perseguição. O irmão Champlin, comentando sobre essa realidade em Tessalônica, o Russell Champlin foi um estudioso da palavra, escreveu a Bíblia versículo por versículo, levou 20 anos para estudar isso. Ele diz assim: os tessalonicenses crentes estavam sendo vítimas das perseguições, e isso provocou ansiedade no apóstolo, pois temia que se desviassem de Cristo em meio às dificuldades prementes. As prementes estavam sofrendo grande pressão, e Paulo estava temendo por aqueles irmãos, e por isso escreve para eles. E é nesse contexto então que ele vai escrever o capítulo 4 da primeira carta aos Tessalonicenses, e ele vai falar sobre a volta de Cristo e sobre o arrebatamento, e nós vamos andar no texto. Vamos de maneira pausada, examinando a palavra para que ela fale. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem,
Paulo aqui está falando, usando um eufemismo, uma metáfora para dizer, dormem foram aqueles que morreram pela fé em Cristo. Para que vocês não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Quem são os outros que não têm esperança? Todo aquele que morre sem ter crido em Cristo, eles não têm esperança. Aí ele diz, se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, nós cremos? Sim ou não? Amém ou não? Amém. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou dos mortos fisicamente e hoje está sentado à direita de Deus Pai. Sim ou não? Amém. Sim. Então, se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, por consequência, cremos também que Deus trará mediante Jesus, ou na volta dele, juntamente com ele, aqueles que nele dormiram, que morreram crendo em Cristo. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, ou seja, o que eu estou trazendo para vocês não é coisa minha, mas é o Senhor que trouxe isso para mim, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, ou seja, Paulo esperava que Jesus voltasse na época dele. Se Jesus voltar enquanto eu estiver vivo, ele esperava isso, ele falava, irmãos, se o Senhor voltar na nossa época, os que ficarmos vivos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, ou seja, nós não vamos ir antes com o Senhor daqueles que morreram, dormiram em Cristo, eles vão primeiro, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E ele está dizendo, irmãos, nós não vamos antes daqueles que morreram em Cristo, eles vão ressuscitar, imagina só, quem vai estar nessa ressurreição? Todos aqueles que morreram na esperança de Cristo antes do Velho Testamento, e todos aqueles que morreram em Cristo, depois da vinda de Cristo, todos os cristãos vão ressuscitar dos mortos, milhares de anos depois. Eles vão ressuscitar e nós, os que estivermos vivos na vida de Jesus, seremos arrebatados, aí a palavra. O que é arrebatado? É como um rapto, é algo repentino. Juntamente com eles. Quanto tempo vai levar para os que ressuscitarem e nós encontrarmos? É no mesmo instante. Juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor dos ares. Fala isso para um incrédulo. Que? Você acredita que Jesus vai vir voando com um monte de anjo, um monte de gente que morreu durante toda a história, vai ressuscitar dos mortos e depois os que estiverem vivos vão ser transformados, vão encontrar Jesus voando? Exatamente. E aí ele diz assim, assim estaremos com o Senhor para sempre. Por que isso? Para que serve? Irmãos, vocês estão perseguindo, mas consolem-se com essas palavras. Não tem perseguição que possa tirar a esperança do dia que nós vamos encontrar o Senhor Jesus. A imagem tenta retratar isso. O que Paulo disse? Quando Jesus voltar, todos os cristãos que morreram em toda a história ressuscitarão para encontrar seu Salvador. Os que estiverem vivos em uma fração de segundo, após a ressurreição dos crentes, serão arrebatados, raptados, levados em uma fração de segundo. Paulo vai falar disso também em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 22 a 24. É a mesma realidade. E olha como isso fazia parte da esperança de Paulo, da pregação de Paulo. Ele falou para os irmãos da cidade de Tessalônica e agora está falando para os irmãos da cidade de Corinto. Pois, da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Tão certo como nós morremos, nós vamos ser vivificados. Mas cada um por sua vez. Cristo, o primeiro, por quê? Porque Cristo já morreu, já ressuscitou. Depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, a autoridade e poder. Os versículos 51 e 52, um pouquinho à frente, ele continua falando dessa realidade. Ele está falando do quê? Do arrebatamento. E aí ele diz assim,
Mas como? Imagina os irmãos ouvindo, como é que isso vai acontecer, Paulo? Do que você está falando? Como é que Jesus vai voltar, ele veio primeiro, nós vamos ressuscitar, que jeito? E aí ele diz assim: eis que eu lhes digo um mistério, que até então, mistério até então não era revelado, e Deus usa Paulo para revelar. Nem todos dormiremos. Lembra que Paulo falou em 1 Tessalonicenses 4? Os que dormiram, nem todos dormiremos. Mais uma vez, Paulo está se colocando aqui. Nós não vamos, nem todos vamos morrer. Eu espero que Jesus volte na época, enquanto eu estiver vivo. Mas todos seremos transformados. Quando? Os mortos ressuscitarão, e os que estiverem vivos vão encontrar com Jesus, mas vão ser transformados. Quanto tempo vai levar isso? No momento, no abrir e fechar de olhos, menos de um segundo, ao som da trombeta, da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aqueles que têm se preocupado com como é que eu vou cuidar do meu físico e tal, não se preocupe com isso não. Deus vai providenciar algo perfeito, incorruptível, e nós seremos assim como Ele é. Quais as características disso que nós estamos vendo? As características desse arrebatamento, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a palavra do Senhor, ele vai ocorrer na vinda do Senhor. O que é esta vinda? O próprio Senhor descerá do céu, aquela imagem que retrata, Jesus vai vir com as nuvens com poder e glória, Mateus 24 ele diz isso. Após ser dada a ordem, vai haver uma ordem, às vezes eu brinco, ele fala, pai falando, filho, desce lá e resolve esse negócio. No momento, um abrir e fechar de olhos, com a voz do arcanjo, ao ressoar da trombeta de Deus, vocês estão vendo todas as referências aí, de tudo que nós lemos, ao som da última trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro, eles vão ressuscitar incorruptíveis, depois os que estivermos vivos, seremos arrebatados, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Paulo dormiu, mas ele vai estar aqui. Juntamente com eles, nós vamos encontrar Paulo, ver Paulo subindo mais ou menos perto, quem sabe, né Flávio, a gente vai perto lá dele. Juntamente com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. Eu fico pensando, eu falando isso para o incrédulo. Ele vai falar, você acredita também em Papai Noel?